Você já parou para pensar que quem sonega acaba pagando mais impostos? Você deve estar achando que eu sou um louco falar sobre isso, né? Mas eu vou te explicar nesse vídeo o porquê que as empresas sonegadoras acabam pagando mais impostos. Então, vem comigo. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Anderson Souza do canal do Café Tributário e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico: sonegação. Ué, será que ainda existe com toda a tecnologia da Receita Federal, com toda a tecnologia do Estado? É óbvio que existe ainda a sonegação, infelizmente ainda existe, e muitas empresas acabam entendendo que essa é a melhor estratégia para poder pagar menos imposto. E eu já quero logo de cara já falar para vocês, não é a melhor estratégia. A gente tem vários pontos, esse vídeo daria para a gente ficar falando aqui ó, durante horas e horas e horas, mas nós vamos aqui resumir um ponto para que você, que está nessa situação, já pare nesse momento. Mas não adianta também eu falar para você, né? Ó, deixe de sonegar e não falar o que você tem que fazer. Então, eu vou explicar exatamente aqui o que você deve fazer para que você possa pagar menos impostos e de forma legal. O que acontece é o seguinte, as empresas sonegadoras, vamos pegar na prática, uma empresa ela fatura 500 mil reais, e aí ela entendeu que a carga tributária está alta, ela fala assim, ó, dos 500 eu quero que declare 300, porque é o que eu posso pagar. Esse é o ponto. As empresas, ela pagam os impostos, não estou falando todas, obviamente, mas algumas empresas têm como estratégia pagar os impostos como está o seu caixa, com o poder de caixa que ela tem ali para poder pagar aquele determinado imposto. Então, ele atrela o pagamento com o disponível que está no caixa dele. Muitas empresas fazem isso. E aí que está um grande erro. Por quê? Quando você fala assim, ó, deixa de declarar 500 e declara 300, você já está correndo um risco aí absurdo hoje com toda a informação que a Receita Federal recebe de forma eletrônica, cruzamentos de dados, e enfim. Esse já é um grande risco que você tem. Ainda se você estivesse economizando para guardar essa grana para na hora que vir um problema você conseguir resolver, ainda vamos lá, né? Mas não é o caso da maioria das empresas. A maioria das empresas acabam fazendo isso para poder sobreviver, para poder ter um mínimo de margem. Mas por que elas fazem isso? Porque não tem estratégia tributária. Qualquer empresa tem que ser analisada de forma individual, qual a melhor estratégia tributária que ela deve atuar para que ela possa pagar menos impostos declarando 100%. Aqui na Arte Fiscal, por exemplo, que é a nossa empresa de consultoria tributária, a gente cansa de pegar empresas e quando a gente vai olhar, a gente fala assim, pô, esse cara declarou ali, ó, parte do faturamento. E o que ele declarou errado. Ou seja, se ele tivesse realizando uma declaração de forma correta, usufruindo de tudo que a lei permite, utilizando os posicionamentos da Receita Federal, o posicionamento do Judiciário, e ele poderia declarar esse valor 100% integralmente, contando que ele iria pagar menos, porque ele está usufruindo de estratégias que já estão consolidadas no sistema tributário brasileiro, como soluções de consultas, como teses jurídicas, como situações administrativas que às vezes passa batido. Exemplo prático, empresas de autopeças do Simples Nacional acaba tributando PIS e COFINS indevidamente. Olha isso. Então, quando você fala assim, qual a melhor estratégia que tem para o meu negócio? Cada negócio tem uma estratégia diferente. Existem estados que possuem benefícios fiscais. Então você pode criar unidades filiais, né, matriz, filial, enfim, ou até mesmo outra empresa em determinados estados para que você possa consolidar naquele regime especial e que você possa economizar. Esse é um grande exemplo das empresas do e-commerce. Vamos lá, a empresa do e-commerce, estando em São Paulo, ele tem uma carga tributária de CMS alta, mas quando ele vai para Minas, ele tem um benefício fiscal lá em Minas Gerais que reduz a carga tributária do ICMS, como ocorre no Espírito Santo, Santa Catarina, enfim. Cada estado tem uma particularidade. Eu tenho muitas empresas do eletrônicos aqui, que são distribuidores, que vale a pena estar no estado do Espírito Santo, porque lá tem uma carga tributária muito inferior referente ao ICMS. Então, se você hoje se encontra nessa situação de que, olha, eu vou cortar o meu faturamento, eu vou sonegar para pagar menos impostos, cancela isso da sua vida. Você tem que eliminar o risco, estancar essa ferida e criar um planejamento estratégico para que você possa olhar daqui para frente. Anderson, como que eu faço isso? Você tem que ter alguém especializado para poder fazer isso. Ou você que está me assistindo, que é um profissional especialista nisso, você tem que desenvolver um trabalho dentro desse tipo dos seus clientes, contadores, advogados, consultores tributários, enfim, tem que ser realizado um trabalho dessa linha.
e cada um tem uma estratégia muito bem montada. Agora, por que eles pagam mais então, Anderson? Se sonega, você fala, pô, eu cortei o faturamento e vou pagar menos. Se eu tivesse declarado mais, eu ia pagar mais. Pelo fato da empresa sonegar, ela não cria planejamento, porque ela tem medo de tudo. Aí eu não posso fazer isso porque eu tenho medo do fisco, porque o fisco vai me pegar porque eu soneguei. Ah, não, vamos pagar isso aqui porque isso aqui dá problema. Você fica com medo. E não é para você ter medo do fisco. Desde que você faça a coisa certa de forma correta, você tem que usufruir sim dos benefícios que o fisco traz para o seu negócio. Então eu queria deixar essa dica aqui para que vocês não comam bola e entrem nessa estratégia furada que é sonegação. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui e encaminhe para aquela pessoa que você acha que vai ser importante. Legal? Estamos juntos, segue a gente aqui no canal do Café Tributário. Vou estar aguardando vocês.